pedagoga, especialista em terapia familiar e missionária. Ela aceitou o chamado para ser missionária em um país muito distante, onde as temperaturas no inverno chegam a menos 30 graus. Vamos descobrir mais sobre os aprendizados e desafios de quase uma década vivendo na Mongólia com Cleide Kuhn. Cleide, que prazer tê-la aqui conosco, que bom que finalmente você aceitou nosso convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Cleide, vamos falar sobre muitas coisas hoje, mas eu quero conhecer um pouquinho mais de você, quero saber onde você nasceu, de onde você vem, conte um pouquinho sobre a sua infância. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas logo depois que eu nasci, eu fui morar na Argentina, morei lá até os 9 anos de idade, então fui alfabetizada lá, fiz a primeira e a segunda série, e aí depois que retornamos para o Brasil, ali especificamente para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A minha família, da minha mãe, é ali de Porto Alegre, Novo Hamburgo. Ah, que legal. Você é filha única ou tem irmãos? Eu sou a mais velha do segundo casamento do meu pai, tenho um irmão mais novo, o Alex, e do primeiro casamento do meu pai somos mais 4. Então... Não, eu errei, nós somos em 5. Família grande, com certeza divertida, isso. Né? Mas moram todos na Argentina e a gente está sempre indo lá, desde pequeno. Meu pai, na época, teve uma cabeça muito boa, os adultos, né? Então, nós sempre nos visitamos e é o que a gente faz até hoje. Agora, no final do ano, vamos para lá também, de novo. Moram todos lá, exceto a minha mãe, que mora em Novo Hamburgo. Ai, que legal, que ótimo. Agora, voltando um pouquinho para a Mongólia, pesquisas mostram que a capital da Mongólia, né, é considerada a capital mais fria e mais poluída do mundo por causa do carvão. As temperaturas no inverno são baixas, como nós já falamos, menos 30 graus, nossa, não consigo nem imaginar estando num lugar desse. E tem problemas de infraestrutura. Eu imagino que você tenha pesquisado antes de ir para lá, né? De ir para um outro país e aceitar o chamado. Então, nos conte um pouquinho de como foram os desafios e como você conseguiu, né, lutar e vencer com esses desafios. Enfim, conte um pouquinho sobre as suas experiências. Aninha, 2003 a gente não tinha smartphone, né? Então o Google não era uma coisa que a gente tinha à mão. Quando eu escutei sobre a notícia sobre Mongólia, eu nem sabia que esse país existia. Eu nem sabia em onde era. E eu lembro no primeiro momento que a gente pôde pesquisar, eu fui ao computador e praticamente naquela época o que tinha da Mongólia era quase nada. Então aparecia neve, algumas guerras, e eu lembro de ter visto uma foto do centro da cidade, da praça da cidade, e aquilo me alegrou muito porque eu vi vários jovens de jeans e jaquetas coloridas, daí eu pensei assim, puxa, eles são normais, eu vou poder usar roupa normal. Enfim, foi só isso que eu consegui descobrir, além o máximo da temperatura, foi isso, somente isso que eu descobri, né, da Mongólia. Uau. Porque não tinha muito o que se mostrar naquela época. Então você foi descobrir mais, claro, ao chegar lá. Com a sua vivência lá. E como foi para você chegar e descobrir, estar em um novo país? Bom, eu cheguei com muito medo, né? Eu tive um processo muito grande de uns 3 meses, assim, de muita ansiedade em função do frio. Eu sou do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é frio. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe a dificuldade que a gente tem para tomar banho. É um desespero no inverno você tomar banho, com aquele chuveiro, com a água queimando, e você passa muito frio. Então eu imaginava assim que tudo bem que eu fosse enfrentar bastante dificuldade, mas a maior dificuldade seria o frio, e eu tinha muito medo. E eu até hoje, eu sofro muito com frio. Então na minha cabeça assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Só entre nós, deu vontade de desistir, de pegar tudo e ir embora? Aninha, não é nem de vontade de desistir. Eu chorei 3 meses. Uau! Com
um medo assim que eu não podia explicar. E a questão era o seguinte, eu sabia que era alguma coisa de Deus, que era de Deus, porque não podia acontecer do jeito que aconteceu. Então eu sabia que eu estava indo, que Deus estava dirigindo e que Ele ia me cuidar e que Ele ia amparar a gente. Mas isso não eliminou o susto, o medo, a ansiedade, nada disso. Ai, imagino. Cleide, quando você se tornou esposa de pastor, eu imagino que você sabia que você também estava sendo chamada para a missão. Mas você imaginava que iria tão longe, que seria um chamado tão difícil? Aninha, na verdade, não. Eu nunca sonhei ser esposa de pastor, eu nunca sonhei em fazer educação. Como algumas outras entrevistas aqui também, os planos de Deus foram completamente diferentes do que os nossos. Quando eu casei, o meu marido sempre me dizia que estava feliz e o que ele gostaria de fazer era ser pastor distrital. E até 2003 fechou 10 anos que nós estávamos trabalhando na igreja local. Extremamente felizes, bem realizados. Eu trabalhava na escola, na época, no CAPA, era a maior cidade que tinha, o maior colégio que tinha no Brasil, 1.500 alunos era naquela época. Então a gente estava super bem, trabalhando no auge dos 20 anos com muita energia, e nós nunca tivemos nenhuma conversa dizendo queremos sair, vamos para o exterior, vamos estudar, vamos ter alguma experiência missionária. Nós nunca tivemos esse tipo de conversa. E aí, quando chegou o chamado, vocês prontamente só aceitaram, né? Com surtos. O fato de você ser pedagoga e ter formação em terapia familiar, isso te ajuda na missão? Me ajudou muito quando eu fui para lá. Porque quando você estuda um pouco de psicologia e trabalha nessa área, que eu trabalhava muito com as famílias, você aprende a se autoconhecer e a ter ferramentas para lidar com as emoções, por que você reage do jeito que você reage, por que você está sentindo o que você está sentindo. Você estuda a família, de onde você vem, as cargas que você traz. Então, o fato de eu ter estudado, e basicamente eu nem podia entrar na formatura. Eu tive que fazer a minha tese antes, que eu já estava indo para a Mongólia. Isso me ajudou muito. Então, eu fui fazer o processo de interiorização de tudo que eu tinha aprendido praticamente no primeiro ano da Mongólia, porque eu não falava inglês e eu não falava o mongol. Então, foi um ano que eu fiquei completamente dentro de casa e eu lia muito. E então todas as mudanças e tudo que aconteceu, relacionamento também, o que eu estudei me deu ferramentas para eu poder saber lidar com os conflitos gerados por mim mesmo, conflitos no relacionamento, os sentimentos em relação à nova cultura, os choques culturais, e toda essa questão para mim me ajudou muito. A leitura me ajudou muito. Ótimo, que bom. Nós estamos falando bastante em missão, mas talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e fica se perguntando, como assim missão? Então, o que se faz em uma missão? Quais tipos de trabalho, por exemplo, você fez e continua fazendo como missionária? Você faz o que precisa ser feito. Desde varrer um chão, limpar uma garagem, o que precisar ser feito e para aquilo que você foi chamado. No nosso caso, meu específico, quando nós fomos trabalhar, a missão era ele chamava Attached Field, ainda não era nem missão ainda. E então nós tivemos o privilégio, Deus deu o privilégio para a gente de começar os departamentos da igreja na missão. Então eu trabalhava começando com o Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Departamento de Lar e Família, esposas de pastores. Então, eu era responsável por essas áreas. Por exemplo, o nosso departamento infantil, nenhum dos departamentos tinha nenhum tipo de material. Então, você precisava pegar os materiais em inglês, que chegassem lá.
nós precisávamos de doadores para que a gente tivesse condições de pagar um tradutor, que é extremamente caro. Depois de pagar o tradutor para traduzir o livro, ou a lição da escola sabatina, ou qualquer material, aí ainda nós precisamos mais dinheiro para poder fazer o proofreading, a edição, e aí depois a publicação. Então, era o início de tudo, basicamente, em termos, falando para a igreja, né, nós fomos os primeiros departamentais ali da história, da missão, que Deus nos deu o privilégio de trabalhar e de começar alguma coisa ali, porque não tinha absolutamente nada. Mas você faz o que precisa ser feito, e é o Espírito Santo que te guia para fazer aquilo que precisa ser feito. E vocês apenas se colocam à disposição e vão aonde Deus mandar e fazem o que preciso for, e com certeza vidas são abençoadas através disso, né? Amém. Que bênção. Cleide, você consegue listar alguma experiência que tenha sido marcante para você ou para sua família? Tem várias, mas tem uma que me marcou bastante, foi quando, um sábado, a gente saiu mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros para atender um seminário, e era muito frio. Eu não me lembro se era início de dezembro, e nós almoçamos, passamos o almoço com eles, estávamos retornando para casa. Nós moramos sempre na capital, em Ulaanbaatar. E, de repente, o carro, na época a caminhonete, caiu num buraco. Era muita neve, é muita neve. E aí o meu esposo e o tradutor tentando tirar o carro e não estavam conseguindo. E aí ali se foi 5, 10, 15, 20, 30 minutos, eles entravam, era muito frio. Eu estava dentro da caminhoneta com o ar quente ligado, com todas as roupas da Mongólia, e eu já estava sentindo meu nariz com frio. E eu percebi no olhar deles que eles não estavam conseguindo tirar o carro dali. E não tinha ninguém, absolutamente ninguém, somente nós ali. E eu comecei a orar, porque eu pensei, nós não vamos poder ficar muito mais tempo aqui, em função do frio, logo vai vir a noite, porque o inverno, né, escurece bem rápido. Bem mais cedo. Bem mais cedo. E eu comecei a orar. Eu lembro que eles entraram, eles ficavam 3, 4, 5 minutos dentro do carro, saíam de novo para tentar, e não conseguiam. E de repente, lá do nada, que eu comecei a visualizar, estavam vindo alguns homens, uns 3 ou 4 homens, e chegaram, como tinha um tradutor, ele explicou, e eu acho que eles trabalharam ali pelo menos uns 20 ou 25 minutos a mais, todos aqueles homens, para poder tirar o carro, tirar a caminhoneta do buraco, da neve. E o incrível para mim é que eles só estavam vindo ali porque eles iam trabalhar nos trilhos do trem, senão eles não estariam ali. Uau! Então, para nós foi assim, Deus enviou os anjos naquele momento para nos salvar ali, porque nós não íamos poder passar a noite ali. Nós já tínhamos tido experiências com o advogado da missão e com mais um americano, que eles tiveram que passar a noite por o carro ter quebrado. O advogado da missão perdeu a metade da orelha. Então, necrosa, né? Então, a gente sabia do perigo que a gente estava passando, mas foi uma experiência assim que eu lembro de ter agradecido muito a Deus, né? Por uma questão ali de quem sabe horas seria bem diferente, né? Nossa, que bênção. Vocês passaram alguns anos na Mongólia, depois foram chamados de volta para o Brasil e depois voltaram para a Mongólia novamente. Como foi essa segunda experiência lá? O que mudou? Teve muita diferença para vocês? Teve. Eu acho que eu não falei um pouquinho sobre o chamado. O chamado, quando aconteceu o primeiro chamado, eu lembro que eu estava na escola e meu marido me ligou e falou assim, eu vou passar aí para pegar para almoçar, vamos almoçar?
e eu preciso conversar com você. Geralmente isso não acontece, né? Geralmente é a mulher que fala, precisamos conversar, né? Vamos discutir a relação. Vamos discutir a relação, né? E eu lembro, recém tinha chegado a ideia de McDonald's ali na nossa cidade. Então a gente foi pro McDonald's, comeu um McDonald's, uma batata frita do McDonald's. E ele sentou, ele falou, olha, o meu irmão ligou, pastor Ronald, e estavam vendo nomes, procurando nomes de pessoas, de pastores, de famílias que gostariam de ser missionários. E ele estava me explicando e falando sobre isso. E aí, resumindo, no final da conversa, ele falou assim, e eu coloquei o nosso nome para a gente ser missionário. Naquele momento, Ana, eu senti assim, o meu estômago endureceu e eu senti assim, isso vai acontecer. Só que antes de eu falar qualquer coisa, ele falou, não, mas não te preocupa, porque eu falo, o meu inglês é bem pouquinho e você não fala nada de inglês, ninguém conhece a gente. E falou outras coisas que eu nem me lembro. A única coisa que eu lembro de ter dito assim foi, você vai lá e tira o nosso nome, porque isso vai acontecer. 3 meses depois, nós estávamos sendo chamados para a missão. E por que foi que eu digo que isso no início foi difícil para mim? É porque eu não pedi para ser missionária, eu nunca imaginei, nós nunca falamos sobre isso. Os irmãos dele já trabalhavam na missão, então ele pensava, a gente pensou que o nosso trabalho sempre ia ser na igreja. Eu questionei a Deus várias vezes, Senhor, existem milhares de pessoas que querem ser missionários e têm orado por anos para serem missionários e não têm oportunidades. E o Senhor respeita a vontade da gente, o livre-arbítrio. Por que eu estou aqui? Isso antes de viajar. Nós chegamos e de repente o Espírito Santo me lembra de uma semana de oração que eu tive no colégio. O pastor estava fazendo a semana de oração sobre Crônicas 4, 1 a 10, que é a oração de Jabes. Que, então, cada dia ele fazia uma frase da oração e trabalhava sobre cada frase e ele chamava ao altar, né? A gente se entregava em cima do chamado dele. E uma das partes da oração de Jabes é que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E veio na minha mente, naquele momento, eu fazendo essa oração a Deus. Senhor, se o Senhor quer me usar numa esfera maior do que o Senhor está me usando, então o Senhor pode me usar. Eu falei, tá bom, Senhor, mas não precisava ser tão longe. Não precisava ser tanto. Então, a história do primeiro chamado foi assim. O segundo chamado foi mais tranquilo. Nós estávamos na divisão. Nós saímos em 2009 da Mongólia, 2010 tivemos o privilégio de trabalhar em Curitiba, na Igreja Central. 2011 na divisão e 2012 nós retornamos para a Mongólia. A questão do chamado foi bem interessante também, porque junto com o chamado da Mongólia, estava vindo o chamado da Turquia, para a gente trabalhar como missionário na Turquia. Veja, os 6 primeiros anos que eu trabalhei na Mongólia, a minha parte, como eu vejo isso, eu sabia que eu estava missionária, que era um período que eu estava missionária, que eu estaria retornando para o Brasil. Quando nós retornamos, estava trabalhando na divisão, Deus foi trabalhando de uma maneira que foi abrindo novamente no meu coração o desejo de retornar para a missão. E aí então, ser missionário, além-mar, vamos dizer assim, é para sempre. Foi o que eu pensei, né? E aí veio o chamado para a Turquia e para a Mongólia. Então, no final das contas, a gente deixou a igreja decidir e nós retornamos para a Mongólia. Pela segunda vez, 2012. Então aí, o segundo termo era de 5 anos, seria de 5 anos, né? O primeiro termo foi de 6, o segundo termo seria de 5 anos de trabalho. Podemos considerar que essa segunda experiência foi um pouco mais fácil? Vocês, a princípio, na primeira vez, não
sabiam muito pouco, falavam inglês muito pouco, agora você já tinha um pouco mais de experiência com a língua, eu imagino que já tinham feito, quem sabe, amizades, vocês voltaram para o mesmo local ou para um outro local diferente? Fale um pouquinho, por favor. Exatamente isso. O retorno, muitos falam assim, mas não é mais difícil porque você já sabia dos desafios? Exatamente por saber dos desafios, então eu já estava mais preparada. Eu já sabia do tipo de frio que era, eu já estava sobrevivendo bem no inglês, me comunicando um pouco no mongol, eu sabia que eu ia ter um lugarzinho simples, mas quentinho para eu morar, nós já conhecíamos as pessoas, já tínhamos feito amizades, então a segunda vez foi muito mais tranquilo, a gente também foi muito bem recebido, foi muito amado por eles, por nós termos retornado, né? Que bom. Cleide, antes da sua ida à Mongólia, você citou que você trabalhava em escola como orientadora, como supervisora nas escolas adventistas, né? Compartilha conosco um pouquinho sobre essa experiência. Então, eu me identifiquei muito na orientação educacional que existe no Brasil, né? Que seria alguma coisa parecida aqui como counseling, mas eu gostei muito de trabalhar, então, como esposa de pastor também, trabalhava na igreja, nos finais de semana, atendia também muitas famílias, então por isso que eu achei a necessidade que eu precisava estudar. Esse trabalho me ajudou muito a ter acesso às famílias, a aprender muito, mesmo retornando a segunda vez eu trabalhei na escola, como diretora da escola. E na área de educação também. Então, em 2009, nós abrimos Deus deu o privilégio de abrir a primeira escola adventista, que é a única até agora lá no país. E 2012, quando a gente retornou, em 2013 eu comecei a trabalhar na escola e na educação também. Então, experiência sempre ajuda, embora as coisas são bem diferentes, eu precisava de tradutor o tempo todo para falar com os pais, mas eles gostavam que eu era estrangeira, porque eles queriam que os filhos, porque na cabeça deles todo estrangeiro fala um inglês excelente, então eles queriam muito que os filhos aprendessem o inglês, então a gente ensinava muita música para eles de inglês, então eles gostavam que eu acho que a figura, né, de ter um estrangeiro, então para eles era também importante. Então, assim, foi uma experiência muito, muito joia, muito gostosa que eu tive de trabalhar na escola lá na Mongólia. E todos esses anos eu tive de estar retornando à Mongólia, vendo os meus alunos crescerem. E quando a gente chegou em 2003, a igreja era extremamente nova, em todos os aspectos, inclusive em idade. Então a gente tinha os nossos membros de 15, no máximo 30 anos. Uau. Então uma igreja assim fantástica. Então eu vi esses jovens adolescentes, jovens, né, young adults, casando, tendo seus filhos, e depois com eles na escola. Então a gente tem um histórico, né, grande com eles, assim, que foi muito gostoso, foi muito bom. Que legal. Eu imagino que tenham pessoas que você tenha contato até hoje, né? Sim. Até hoje se relaciona. Porque eu até este ano sempre retornei todos os anos lá na Mongólia. Que legal. Cleide, vamos falar agora de família. A maternidade, o casamento já são difíceis de administrar por eles mesmos, né? Agora, como foi administrar tudo isso em um país tão distante, como a gente sabe, com os seus desafios? Ana, acho que para mim uma das coisas que mais me assustava, então acho que também não era só questão do frio, da língua, era a distância da minha família. Porque não era como você hoje pega um voo aqui e amanhã você está no Brasil. Então, você está lá do outro lado do mundo, com as dificuldades de conexões, 30 horas de voo. Uau. Então, eu sabia, a minha mãe sempre teve bastante problemas de saúde, problemas no coração. Então, era uma das coisas que me assustavam muito e eu constantemente orava
e dizia e pedia para Deus, né? Eu estava fazendo o trabalho dele ali, então que ele cuidasse da minha família e que me permitisse estar no momento que onde eles estivessem doentes. E foi o que aconteceu, 2015 a 2018, quando a gente retornou novamente para Brasília, Deus me deu a oportunidade de passar uns 3 anos com meu pai antes dele falecer. Ele faleceu, lutou 11 anos com câncer. Então Deus me deu esse presente de poder estar perto dele nos últimos 3 anos da vida dele, onde eu dei toda a atenção, né? Viajava para a Argentina, trazia eles para Brasília. Então eu tive esse privilégio, essa oportunidade, porque eu imagino que se eu tivesse perdido ele, eu estando na Mongólia, o luto seria muito mais complicado, muito mais difícil. Imagino. Então Deus me deu esse presente. Com relação a casamento, é assim, imagina você, a gente já estava com quase 10 anos de casado, a vida extremamente independente, eu trabalhava na escola, ele era pastor da igreja, quando ele chegava, ele precisava fazer as visitas à noite, eu chegava da escola cansada, precisava dormir, acordava de manhã, ia para a escola, e nós tínhamos a nossa rotina independente. Eu trabalhava também na igreja e trabalhava, às vezes, ajudando a associação. De repente, eu me vejo como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, sem poder falar inglês, sem poder falar o mongol. Não tinha, naquela época, nos primeiros anos ainda a internet era discada, a gente, para poder ligar para casa, era extremamente difícil. Eu não podia nem conversar com o vizinho, eu precisava dele para traduzir para tudo. Então, Deus sabia que eu ia precisar usar todo o conhecimento aprendido, que eu tinha aprendido, para poder ir trabalhando comigo mesmo, para poder enfrentar toda essa situação. Chegou um momento que eu falei, Senhor, eu preciso falar com alguém. Por quê? Né? Eu comprei um cachorro daí, né? A gente comprou um cachorrinho, a Dolly, que era a minha companhia nesse 1 ano que eu basicamente fiquei dentro de casa. Eu não podia trabalhar. Claro que eu fui aprendendo o básico do mongol para eu poder ir e fazer as compras com o tempo, mas no início não, né? No início não tinha como. E naquela época ainda também, no supermercado só tinha russo, chinês, alguma coisa de coreano e o mongol. Tinha pouca coisa escrita em inglês, né? Então, nem preciso perguntar sobre as coisas brasileiras, sobre aquela comidinha brasileira. Não, aí eu fui aprendendo, daí toda vez que vinha de férias, aí a gente fazia as caixas, eu levava creme de leite, eu levava tempero pro feijão, eu levava tudo que eu podia levar, eu levava para matar a saudade, assim. Cleide, uma curiosidade, como é o cristianismo na Mongólia, como que eles aceitam, porque com certeza vocês iam lá fazer missão, de certa forma vocês iam levar Jesus para aquelas pessoas também. Como é a aceitação deles em relação ao cristianismo? Qual religião é predominante lá na Mongólia? Eles se consideram budistas, né? Mas essa nova geração, eles basicamente dizem que são, né? Eu digo sempre que a geração dos avós, eles eram budistas. Aí os pais, veio o comunismo, né? A Rússia saiu de lá em 92, então eles ficaram sem religião. Então a nova geração começou a entender, a ver o cristianismo como uma forma de oportunidade para eles aprenderem o inglês, para eles poderem sair do país, ou aprender coreano para poder ir à Coreia trabalhar. Então eles viam sempre como uma boa oportunidade de crescimento. No início, eu lembro que eu orava muito e pedia muito para o Espírito Santo. Eu falava assim, Senhor, eu não posso falar, eu não posso testemunhar, eu não posso dar um estudo bíblico, eu não posso fazer nada, mesmo porque eu não tinha condições da língua. Senhor, me ajuda a que eles enxerguem alguma coisa, que eles te vejam, que eles enxerguem alguma coisa diferente. Eles são bem pacíficos, eles param para ouvir, mas é a mesma coisa assim, ó, eles não sabem nada, né?
Quem foi Jesus? Quem é esse Jesus? Quem foi Buda para nós, né? O que ele fez, onde ele morou, fez milagre, não fez? Então é na mesma proporção para eles. Então, quem é esse Jesus? Quem foi esse Jesus? O que ele é para mim, o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na tua. Então, o cristianismo, ele é bem aceito. Logicamente, agora nós estamos na época, depois pós-pandemia, que isso foi um grande problema, na época pós-moderna também, mas eles ouvem, eles se interessam. Quem sabe vão levar anos, às vezes, para se batizar, muitos levam 3, 4 anos para tomar uma decisão, mas é um privilégio poder estar num lugar assim, onde você vai ter de ser Jesus e que o Espírito Santo plante no coração deles as perguntas certas para fazerem as perguntas para você ir levando eles a, muitas vezes é pelo exemplo, por uma pergunta, por um almoço, então é um grande privilégio, é uma grande bênção ser conduzida pelo Espírito Santo para levar pessoas a conhecer Jesus. Mas não existe nada mais forte do que a forma com que eles olham para você e veem como você vive, como que você lida com estresse, como você trata com eles. Você pode fazer muitas coisas. Antes de ir para a missão, nós passamos na Andrews por 3 semanas para nós termos o que a gente chama de Instituto de Missões, que prepara os missionários para ir para o trabalho. E naquela época, como eu não entendia nada de inglês, eu tive tradutor, pastor Cleiton Feitosa, e eu comia tudo que era falado ali, porque eu sabia que eu ia precisar. E um dos pastores, eu lembro de ter nos chamado na sala dele e falado assim: as pessoas vão esquecer daquilo que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer de como você as tratou. Então você pode construir salas, prédios, com os anos, 10, 20, 30 anos, ninguém vai lembrar qual foi o presidente ou quem que comprou aquele prédio. Mas eles sempre vão lembrar como você as tratou. E era uma constante na nossa mente, na minha mente. Senhor, me ajuda. Me ajuda a amá-los, né? Que é um passo muito grande entre o gostar e o amar. Porque não tinha como eu amá-los, eu nem gostava deles no início, né? Então, é só o Espírito Santo, é só Deus mesmo. Sim, é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E que bom que vocês passaram por isso e venceram e continuam fazendo missão, né? Onde vocês vão. Não foi apenas na Mongólia, né? Cleide, qual que você considera que foi o seu maior aprendizado nesse período que você passou lá? Sem dúvida, a dependência de Deus. É o viver literalmente o que a Bíblia diz, um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal. E agradecer a Deus pelas bênçãos daquele dia, que era suficiente para aquele dia, porque você sabe que você não consegue viver um outro dia se não for pela graça e a misericórdia de Deus. Para fazer qualquer coisa. Coisas simples que você pensa assim, a gente faz em um dia no Brasil ou aqui, faz a coisa acontecer no escritório. Não funciona dessa maneira na missão. Então, aprender a ter paciência, aprender a saber o tempo de Deus, aprender que se você está dependendo e você coloca e fala, Senhor, qual é a tua agenda hoje, Senhor? Então, tudo que acontece ou deixa de acontecer é porque está nos planos de Deus e eu não preciso me frustrar com isso. E saber que
A cada dia ele vai estar ali com você. E é a única coisa que você tem e é a coisa mais importante que você tem. Você não tem família, você não tem amigos. Você muitas vezes quer fazer as coisas acontecerem como estava acostumado no seu trabalho. Mas não é. É porque Deus está dizendo assim, ó, não tem nada a ver com você. Você é um instrumento. E eu costumo pensar assim que Deus trabalha em nós primeiro. E assim que ele fez para Moisés e os homens da Bíblia, ele trabalha com a gente primeiro. Depois ele trabalha, muitas vezes ele trabalha através de nós. E muitas vezes ele trabalha apesar de nós, né? Dos nossos problemas, nossas dificuldades. Então, eu acho que para mim o maior aprendizado e aquilo que eu tenho mais saudade é essa dependência 100% absoluta de Deus e da guia do Espírito Santo. Sim. Então podemos considerar que ser um missionário não é a bênção apenas para aqueles que vão ser servidos através de você, né? Aqueles os quais você irá ajudar, mas você também é abençoado, né? Com certeza, eu acho que o missionário é o que é mais abençoado. Porque Deus tem que trabalhar muito com a gente. É muita coisa que a gente precisa mudar. Muita coisa que tem que enxergar para dizer, Senhor, é aqui, eu me entrego completamente. Não serão as minhas ideias, eu me entrego a Ti. E eu quero que o Senhor me use. Mas é uma luta diária. Então, a minha vida, o meu ministério, o meu trabalho é antes e depois da missão. E eu faria tudo de novo, por única certeza. A certeza da presença de Deus, de Ele guiar e Ele ser fiel sempre. É chegar à noite e você agradecer pela fidelidade dEle para com você durante o dia. Legal. O que você acredita que é preciso para alguém se tornar um missionário, para que alguém seja um missionário? Olha, baseado no que aconteceu comigo, é o coração. Eu acho que o coração disposto a obedecer, o coração disposto a amar. Eu li esse ano, na meditação desse ano, uma frase muito bonita que falava assim, que o amor é o visto no passaporte do missionário. Se você está disposto a amar, o amor é uma linguagem universal. E eu não podia me comunicar com eles, a linguagem era a linguagem do abraço, do sorriso. Abraço nem podia, né? Porque eles lá também não são como a gente, né? Mas eu acredito que é o amor, né? Amor a Deus e depois esse amor nos dá força, nos dá condições, nos habilita a amar aqueles que a gente não gostaria de amar. Só que isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Deus tem que trabalhar bastante com a gente. Porque Deus é a fonte do amor, né? Porque Ele é a fonte do amor. Exatamente. E quando você não quer amar, Deus coloca as pessoas certas para você amar. E quais conselhos você daria para alguém que deseja viver essa experiência, seja perto ou longe de casa? Eu acho que orar. Eu penso assim, ore, Deus sabe qual é o lugar para você. Às vezes o lugar nos ajuda, às vezes a gente ajuda o lugar. Eu lembro de muitas vezes trabalhando num serviço voluntário na divisão, os missionários a curto prazo me escreviam e falavam assim, puxa vida, eu tenho orado tanto, pensei que esse lugar ia ser o lugar que Deus ia me enviar, eu estou esperando há 6 meses, há 1 ano. E eu lembro de antes de falar com eles, eu sempre orava. Senhor, por alguma razão, o Senhor não os enviou ainda. Então eu sempre falava, continue orando. Deus sabe aonde. Deus sabe o tempo certo. Ele sabe. Ele sabe o melhor pra gente. Então, se você está tendo alguma vontade, tem alguma pessoa que tem alguma vontade de sair a curto, médio, longo prazo, continue orando, procure os sites da igreja, oportunidades, mas ore para que Deus te coloque aonde Ele quer que você esteja. Porque não existe melhor lugar no mundo do que você estar onde Deus quer que você esteja. Porque é um alívio
Saber que você está ali porque não foi a tua escolha. Deus, lógico, que quer que a gente escolha as coisas, mas o meu ponto é, não existe melhor lugar para você estar que não seja o centro da vontade de Deus. Então, isso traz paz. E é no tempo dele. O nosso tempo, a gente fica ansioso, fica nervoso, parece que as coisas não estão dando certo. Mas quem está querendo ser missionário, se você está querendo ser missionário, voluntário ou um missionário a longo prazo, comece a orar. Seja honesto, verdadeiro com Deus e peça que Ele vá abrindo as portas para você, Ele vai fazendo as conexões. Ele é especialista nisso. E de alguém que nunca pensou em ser missionário, nunca sonhou, chorei muito para ir e chorei muito mais para voltar depois, porque na segunda vez quando eu retornei, eu tinha quase a certeza que eu não retornaria mais para o Brasil. Eu estaria na missão em outras partes do mundo, trabalhando, porque eu me encontrei. Cleide, nessa segunda ida sua à Mongólia, algumas coisas mudaram. Compartilha conosco o que teve de diferente dessa segunda vez. Bom, eu acho que uma das coisas que mais mudou foi o fato de que Deus colocou 2 crianças para a gente cuidar. Nós não podemos ter filhos, mas nós tínhamos já tido a oportunidade de adoção na Mongólia pelo menos 3 vezes, mas nós sentimos que não era o nosso chamado. E em 2013, literalmente, 2 crianças apareceram na nossa vida e nós decidimos ajudá-los, apadrinhando. Nós não tínhamos ainda a ideia de adoção. Porém, em 2015, depois da Conferência Geral, que o Elbert foi chamado novamente para retornar ao Brasil, veio essa pergunta, né, essa inquietação. Senhor, nós não pedimos, o Senhor colocou essas crianças aqui, a gente conversou, será que realmente não é para a gente adotá-las? E aí nós tomamos a decisão de adotá-las. Mas naquela época, nem os advogados, nem ninguém sabia que nós não teríamos condições de adotá-las pelas leis do país. Então, quando nós retornamos para o Brasil, nós não conseguimos levá-las, tirá-las do país. Então, 2015, 2016, a partir de 2016, eu tomei a decisão de parar de trabalhar e ir à Mongólia todo ano. Deus nos deu a oportunidade de comprarmos um apartamento onde eles ficavam com uma tia solteira que cuidava deles e estudavam na escola adventista. Então, eu ficava 2, 3 meses com eles todo ano. E aí nós vivemos dessa maneira praticamente até setembro desse ano. Deus abriu as portas para que eles fossem estudar no Brasil, no internato, no Rio Grande do Sul, no IACS. E estão lá há 2 meses tentando sobreviver e aprender o português e entender um pouquinho da cultura e se adaptar à cultura. Nós não os temos legalmente, nós temos apenas o que a gente chama de Power of Attorney, né? Eu nem lembro mais como que a gente diria isso, mas, enfim, pelo menos eles receberam o visto para o Brasil e que tem que ser renovado a cada ano. E é o que a gente tem aprendido a lidar com a situação e Deus tem abençoado a gente até aqui. Agora ela acabou de fazer 15 anos e ele vai fazer 17 agora, 2 de dezembro. Eles vieram para nossas vidas quando eles tinham de 4 para 5 anos, os 2. Uau, bem pequenos. E agora diminuiu a distância, ao invés de ir à Mongólia, vocês irão ao Brasil. Mas também o coração não está tão tranquilo, né? Porque agora eles estão na minha cultura, tendo que aprender
minha língua, a nossa língua, e nós não estamos lá, né? Para ajudar e facilitar. Mas Deus sempre no controle, né? Exatamente. Mas há esperanças, há expectativa de que vocês consigam legalmente adotá-los e, quem sabe, futuramente trazê-los para cá? Pelo entendido até agora, a menos que haja uma mudança na lei do governo, nós não teremos condições de adotá-los. Precisa haver uma nova lei. Por exemplo, não existe vara de família onde a gente possa ir apresentar o nosso caso perante o juiz, por exemplo. Então, todas essas questões, enfim, eu fico pensando, Senhor, se eu soubesse, quem sabe eu não teria tomado essa decisão de adotar, porque a gente não tinha ideia de que seria tão difícil, né? Mas, enfim, Deus dá sempre força e Ele sempre tem nos ajudado até agora e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo isso. Benção. Cleide, agora vamos para a última pergunta. Passou rápido, né? Preparada? Cleide Kuhn, quem é Deus para você? Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é minha esperança. Ele é o amor da minha vida. É a razão de eu viver. E de eu trabalhar para Ele. Cleide, obrigada, muito obrigada. Foi de fato muito bom ouvir a sua experiência, me tocou bastante. E obrigada por você ser uma bênção para as pessoas, ser uma bênção para nós e que Deus continue usando você. Agora você aqui nos Estados Unidos, com certeza continua com seu senso, com seu espírito de missão e onde quer que você for, que Deus continue abençoando e usando você como a missionária que você é. Muito obrigada por esse tempo e por compartilhar suas experiências conosco. Amém. Obrigada a vocês por terem me acolhido, por terem me convidado. E para partilhar, cada um de nós tem um pouquinho da sua história que de alguma maneira, né, alguém pode se identificar. E eu agradeço a vocês e oro também para que esse ministério seja uma grande bênção e que multiplique muito mais ainda. Amém. E obrigada também você que ficou esse tempo conosco. E não se esqueça, como sempre, temos um clipe especial preparado para você. Até mais, que Deus te abençoe.